Capítulo 2 dos servidores públicos municipais. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 90-e. O município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: Inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. O município, visando a formação e o aperfeiçoamento de seus servidores públicos, poderá, nos termos da lei, celebrar convênios. Parágrafo 3º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo e os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 90-A, inciso 10 e 11. Parágrafo 4º. Lei municipal poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido, em qualquer caso, o disposto no artigo 90-A, inciso 11. Parágrafo 5º. Lei do município disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação para a aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 6º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 7º. Os poderes executivo e legislativo publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Seção 2. Dos direitos. Artigo 90-F. São direitos dos servidores públicos, além de outros estabelecidos em lei e na Constituição Federal. Inciso 1. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 2. Irredutibilidade do salário ou vencimento. Inciso 3. Garantia de vencimento nunca inferior ao salário mínimo, para os que percebem remuneração variável.
Inciso 4. 13º. Vencimento com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Inciso 5. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 6. Salário família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Inciso 7. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei. Inciso 8. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 9. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% ao do normal. Inciso 10. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que a remuneração normal. Inciso 11. Licença remunerada à gestante, sem prejuízo da função e do vencimento, com a duração de 120 dias, podendo ser prorrogada por mais 60, desde que preenchidos os requisitos legais. Inciso 12. Licença paternidade, nos termos da lei. Inciso 13. Licença adoção, nos termos da lei. Inciso 14. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos nos termos da lei. Inciso 15. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 16. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Inciso 17. Proibição de diferença de vencimento, de exercício, de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 18. Vale transporte, nos casos previstos em lei. Inciso 19. A livre associação sindical. Inciso 20. A greve, nos termos e limites definidos em lei específica federal. Inciso 21. Adicional por tempo de serviço na forma da lei. Inciso 22. Licença-prêmio na forma da lei. Inciso 23. Abonos na forma da lei. Inciso 24. Participação nos colegiados dos órgãos públicos, em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de decisão e deliberação. Parágrafo único. O município instituirá o regime jurídico e plano de carreira para os servidores e empregados regidos pela CLT e da administração pública direta, das autarquias e fundações públicas, não implicando tal em regime unificado. Artigo 90-G. É fixado o dia 1º de abril como a data da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, nos termos do artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal. Seção 3. Da estabilidade. Artigo 90-H. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício
os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 90-I. Em qualquer dos poderes e nas entidades da administração direta e indireta, a nomeação, o afastamento e a responsabilidade do servidor para com os cargos, empregos ou funções de confiança, os regulamentos de concursos públicos observarão o disposto na Constituição da República, na Constituição do Estado de Santa Catarina, desta Lei Orgânica e no Estatuto do Funcionalismo Público Municipal. Seção 4. Da Aposentadoria. Artigo 90-J. Aos servidores titulares de cargos efetivos do município é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto na Constituição Federal. Capítulo 3. Dos Atos Municipais. Seção 1. Da forma. Artigo 90-K. Os atos administrativos de competência do prefeito devem ser expedidos com obediência às seguintes normas. Inciso 1. Decreto numerado em ordem cronológica quando se tratar, entre outros, de: Alínea A. Regulamentação de lei. Alínea B. Instituição, modificação e extinção de atribuições não exigidas em lei. Alínea C. Abertura de créditos especiais, suplementares e extraordinários, quando autorizados por lei. Alínea D. Declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social, para efeito de desapropriação ou de servidão administrativa. Alínea E. Aprovação de regulamento ou de regimento para funcionamento dos órgãos e serviços administrativos. Alínea F. Permissão para a prestação de serviços públicos e para o uso de bens públicos. Alínea G. Fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo município
e aprovação dos preços dos serviços concedidos, permitidos ou autorizados. Alínea H. Nos casos previstos no artigo 71, inciso 42. Alínea I. Aprovação dos estatutos das entidades da administração indireta. Alínea J. Aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta. Alínea K. Definição da competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura Municipal não constantes na lei. Alínea L. Medidas executórias do Plano Diretor do Município. Inciso 2. Portaria nos seguintes casos. Alínea A. Provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeitos individuais. Alínea B. Lotação e relotação dos quadros de pessoal. Alínea C. Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de efeitos internos. Alínea D. Criação de comissão e designação de seus membros. Alínea E. Instituição e dissolução de grupo de trabalho. Alínea F. Outros atos que, por sua natureza e finalidade, não sejam objetos de lei ou de decreto. Artigo 90-L. Os atos constantes dos itens 2 deste artigo poderão ser delegados. Artigo 90-M. Os casos não previstos neste artigo obedecerão à forma de atos, instruções ou avisos da autoridade responsável. Seção 2. Da publicidade. Artigo 91. A publicidade das leis e dos atos municipais será feita no órgão oficial do município, definido em lei ou, na falta deste, em mural no átrio da sede do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, em diário da respectiva associação municipal ou em jornal local ou da microrregião a que pertencer. Parágrafo 1º. A publicação dos atos não normativos poderá ser resumida. Parágrafo 2º. Os atos de efeitos externos só produzirão efeito após a sua publicação. Parágrafo 3º. O prefeito fará publicar. Inciso 1. Diariamente, por edital, o movimento de caixa e bancos do dia anterior. Inciso 2. Mensalmente o balancete resumido da receita e da despesa. Inciso 3. Mensalmente os montantes de cada um dos tributos arrecadados e os recursos recebidos. Inciso 4. Anualmente, até 15 de março, pelo órgão oficial do Estado, as contas de administração constituídas do balanço financeiro, do balanço patrimonial, do balanço orçamentário e demonstração das variações patrimoniais em forma sintética. Parágrafo 4º. Os atos administrativos são públicos, salvo quando a lei, no interesse da administração, impuser sigilo. Parágrafo 5º. A lei poderá instituir diário oficial eletrônico do município, disponibilizado em sítio da Rede Mundial de Computadores, para publicação dos atos municipais. Parágrafo 6º. O sítio e o conteúdo das publicações de que trata o parágrafo 5º deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora
credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Parágrafo 7º. A publicação eletrônica na forma do parágrafo 5º substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei especial, exijam outro meio de publicação. Artigo 92, revogado. Seção 3. Das informações e certidões. Artigo 92-A. Os agentes públicos municipais, inclusive os da administração indireta, nas esferas das suas respectivas atribuições, prestarão informações e fornecerão certidões a todo aquele que as requerer, para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade do Estado, independentemente do pagamento de taxas. Artigo 92-B. As informações poderão ser prestadas verbalmente, por escrito ou certificadas, conforme as solicitar o requerente. Artigo 92-C. As certidões poderão ser expedidas de acordo com a solicitação do interessado, sob forma resumida ou de inteiro teor, e reproduzirão assentamentos constantes de documentos ou de processos administrativos. Parágrafo 1º. A certidão de inteiro teor poderá constituir-se de cópia reprográfica das peças indicadas pelo requerente, devendo o agente público que a expedir atestar a sua autenticidade. Parágrafo 2º. As certidões relativas ao Poder Executivo serão fornecidas pelo secretário da Administração Pública, salvo as relativas ao exercício do cargo de prefeito, que serão fornecidas pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 92-D. Serão responsabilizados administrativa, civil e penalmente, nos termos da lei, os agentes públicos que não responderem, protelarem injustamente as respostas ou responderem de forma inconsistente os pedidos de informação ou certidões. Seção 4. Do Registro. Artigo 92-E. A Prefeitura e a Câmara Municipal manterão nos termos da lei registros idôneos de seus atos e contratos. Capítulo 4. Do Patrimônio Municipal. Seção 1. Das Obras e Serviços Públicos. Artigo 93. A realização de obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes do Plano Diretor e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo único. Revogado. Artigo 93-A. Ao município incumbe a prestação dos serviços públicos de sua competência, diretamente ou mediante outorga ou delegação. Artigo 94. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de serviço público ou de utilidade pública, verificando que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu desempenho. Parágrafo 1º. A concessão e permissão de serviços públicos ou de utilidade pública, sempre através de licitação e mediante autorização legislativa para a primeira, obedecerão aos termos desta lei e da Lei Federal regedoras na matéria,
Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º. A delegação assegurará ao concessionário ou permissionário as condições de prorrogação, caducidade, fiscalização e rescisão do contrato, garantidas. Inciso 1. A qualidade do serviço prestado aos usuários. Inciso 2. Política tarifária socialmente justa que assegure aos usuários o direito de igualdade, o melhoramento e expansão dos serviços, a justa remuneração do capital empregado e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Parágrafo 4º. A permissão e a autorização serão outorgadas a título precário. Parágrafo 5º. A inobservância desses princípios acarretará a nulidade da outorga e a responsabilização do agente causador da nulidade. Parágrafo 6º. A concessão será outorgada por contrato, com prazo máximo de 10 anos, prorrogável uma vez por igual período, onde todas as condições de outorga, os direitos e obrigações das partes estarão estabelecidos conforme estiver previsto na lei autorizadora, no edital e na proposta vencedora. Artigo 95. Lei específica disporá sobre: Inciso 1. O regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão. Inciso 2. Os direitos dos usuários. Inciso 3. Política tarifária. Inciso 4. A obrigação de manter serviço adequado. Inciso 5. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos ou de utilidade pública. Parágrafo único. Lei municipal deverá estabelecer os critérios de fixação e o reajustamento das tarifas dos serviços públicos, tendo em vista a justa remuneração do investimento e a ampliação dos serviços. Artigo 96. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante o processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei. Artigo 97. O município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante o convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, ou mediante consórcio com outros municípios. Parágrafo 1º revogado. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º revogado. Artigo 97-A. São serviços municipais, dentre outros, os: Inciso 1. Funerários. Inciso 2. De cemitério. Inciso 3. De captação, tratamento e distribuição de água. Inciso 4. De coleta e tratamento de esgoto sanitário. Inciso 5. De limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos. Inciso 6. De gestão de águas pluviais na área urbana, incluindo drenagem e afastamento. Inciso 7. De iluminação pública. Inciso 8. De transporte coletivo urbano. Parágrafo 1º. Os cemitérios no município terão sempre caráter secular e serão administrados pela autoridade municipal, sendo permitida a todas as confissões religiosas praticar neles os seus ritos.
Parágrafo 2º. As associações religiosas e os particulares poderão, na forma da lei, manter cemitérios próprios fiscalizados, porém pelo município. Parágrafo 3º. O lixo originário de atividades comerciais, industriais ou de serviços cuja responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do poder público, após deliberação do Conselho Municipal competente, ser considerado resíduo sólido urbano. Parágrafo 4º. Para efeitos desta lei, o Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos é composto pelas seguintes atividades. Inciso 1. De coleta, transbordo e transporte de resíduos domésticos e daqueles originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas. Inciso 2. De valorização para fins de reuso, reciclagem, compostagem, aproveitamento energético, de tratamento e de disposição final dos resíduos. Inciso 3. De varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza urbana. Artigo 97-B. Não poderão contratar com o município os vereadores, o prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, o procurador-geral do município e os dirigentes das autarquias e fundações públicas. Artigo 97-C. O Executivo criará plano de investimento no saneamento básico, compreendidos como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais que permitam o abastecimento de água potável, o esgoto sanitário, a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.